Putz, rapaziada, olha, é legal que a gente espere até os episódios da próxima semana pra ter uma definição sobre, mas parece que foi realmente o fim definitivo pra um certo personagem. Eu não falei o nome ainda, porque pode ser que alguém tenha caído de paraquedas aqui no vídeo e não tenha lido o aviso do título ou thumb. Mas, vamos lá. Atenção, esse vídeo contém spoilers dos episódios 5 e 6 de Dispatch. Então, se você ainda não conferiu de alguma forma esses dois episódios, eu recomendo realmente que você não assista a esse vídeo para não estragar a sua experiência. Se quiser, deixa um like para dar uma fortalecida, se inscreve para continuar acompanhando meu trabalho, caso seja novo por aqui. E aí sim, após ter contato com esses dois episódios, você volta nesse vídeo. Eu sou o Dancisa e bora lá. Bom, se os episódios 1 e 2 foram mais introdutórios sobre o que esperar da trama e do rumo dessa história, enquanto o 3 e o 4 desenvolveram mais um romance e nos mostrou o Robert trazendo uma abordagem diferente de como lidar com a equipe, definitivamente os 5 e 6 foram sobre criar mais sinergia e se aproximar ainda mais desse time. O episódio 5 trouxe uma dinâmica simplesmente sensacional com a cena do bar. Mano, eu rachei de rir com todo mundo caindo na porrada ao mesmo tempo, e sem contar a criatividade da direção nessa cena, né? Porque assim, além do dinamismo da cena, tipo, enquanto o Robert ele tá ali enfrentando um maluco, tipo, passa outra atrás dele, batendo em alguém, aí corta pra Malévola, mandando os caras pra dentro do portal, o golpe baixo dando uma porrada... bem lá embaixo. A carinha do Golem, mano, toda alegre quando viu que ia poder entrar pra participar. A Prisma cantando, o Robert indo parar no banheiro. É maravilhoso isso aqui, cara. Mas não só isso, a direção muito boa também, fazendo a interação do Robert com o lanche depois da briga, né? Se conectar com a cena da porradaria no bar. Ele colocava o canudo do copo e aí trocava pra ele colocando os dardos na cara do maluco. Bom demais, cara. E o que foi aquele visual do maluco com os bracinhos, hein? Cara, a Invisible ali no final, se juntando com o Robert pra quebrar os braços do cara e ele, não! Mano, uma cena que eu ri muito também é quando a Prisma, ela cega os caras e eles falam, estamos temporariamente cegos, tipo, mano, quem falaria uma parada dessa, sabe? Tipo, estamos temporariamente cegos. Ela até zoou com os caras, tipo, cara, eu amei essa sequência aqui. Pra mim foi facilmente uma das melhores partes do jogo até agora. Esse momento ele foi muito importante também para aproximar o Robert do grupo e ter aquele embate do Robert com o Flambé. Eu achei bem interessante o episódio abrir com o confronto, né, dos dois lá no passado, porque o Robert já tinha citado no bar que tinha descido a porrada no Flambé lá no passado. Então essa conexão do início do episódio com a cena em que você decide revelar ou não que é o Mecha Man pra narrativa ficou bom demais, cara. Eu achei legal como que o pessoal dá apoio ao Robert caso você decida revelar a verdade e até te protege do Flambé, né? Pô, o Golem, melhor personagem, tá? E testando as escolhas, eu notei que mais pra frente afetava tanto na presença do pessoal no início do episódio 6, quanto no comportamento do Flambé quando ele chega na casa do Robert também no episódio 6. Eu gostei também que personagens tipo a Malévola, a Prisma e alguns outros ganharam mais destaque aqui, com algumas interações, porque eram personagens que eu estava querendo ver mais, e esses dois episódios trouxeram mais disso, ainda bem, né? Daí a gente abre o episódio 6 com um desastre rolando nos testes da armadura, a gente vê que o Rod fica ferido, né? E bem pra baixo com o rumo que os testes têm levado, duvidando até de si mesmo, mas aí a gente tem a opção com o Robert de poder continuar dando apoio, e a gente vai ver que isso vai ser bem importante, porque mais pra frente ele vai trazer uma ideia que vai ser bem determinante pro clímax desse episódio 6. Aqui também é um momento onde o Chase deixa mais evidente, porque ele já vinha deixando isso claro desde o início do jogo, a desconfiança dele com a Invisible, né? E o Robert até pergunta qual é o motivo disso, porque ele estranha essa espécie de hiperfoco nele, ou melhor, o hiperfoco que ele tem nela, né, com essa implicância, mas o Chase ele não se aprofunda tanto nisso. Isso é outra coisa que vai se amarrar lá na frente durante o episódio. Antes de eu prosseguir, eu não posso esquecer que uma informação muito legal do episódio 5 foram os nomes verdadeiros dos personagens, e eu curti demais isso, porque foi mais um passo na intimidade e conexão de todo mundo como equipe. E falando em conexão, durante o episódio 6, a gente teve aquele rolê na casa do Robert, que eu simplesmente amei, mano. Tipo, essa música maravilhosa tocando ali de fundo, a interação do pessoal, todo mundo dançando, pô, até o Chase tava requebrando, pô. Olha esse momento aqui, mano. Olha, esse momento aqui, pra mim, foi até agora a cena que eu mais gostei no jogo, tá? A dinâmica do pessoal interagindo uns com os outros ali na casa do Robert, com essa música. Cara, é impossível não ficar ali com um sorrisão na cara enquanto você tá assistindo. Eu tava curioso sobre como iria andar o romance a partir da escolha do episódio 4, e eu achei legal que isso foi refletir lá nessa cena de dança do episódio 6. Inclusive, eu achei que ia ter um beijo nessa cena, da dança com a Invisible, por exemplo, já que o Robert, ele já beijou a Luminar, né, na rota dela, mas ainda não foi o momento. É bem interessante, inclusive, essa dualidade entre a rota amorosa do Robert com a Luminar e com a Invisible, porque a forma como essas duas relações avançam possui um ritmo e velocidade diferentes. A Luminar, no episódio 1, ela já se apresenta como uma personagem muito carinhosa, trata a gente super bem, e embora ela tivesse uma intenção desde o início por conta da proposta da agência, ela ouve o Robert, dá tempo ao tempo até revelar a proposta, né? E melhora totalmente o dia horrível que ele vinha tendo. Então ali já fica nítido que mesmo com a proposta sendo motivo de ir até ele e conhecê-lo, ela achou ele interessante desde o início. Já a Invisible foi uma rota que começou mais complicada, com temperamento ali, né, das discussões bem à flor da pele. Quem aí lembra da primeira missão solo, né, que o Robert coordena ela e simplesmente, putz, o desfecho assim foi aquela briga entre eles, com ela até dando um socão na cara dele.
O ponto é que, tipo assim, a Luminar, ela já tinha uma boa relação com o Robert desde o começo e isso acelerou o processo, enquanto que com a Invisva, os dois precisavam passar por esse início conturbado primeiro, pra aí sim irem se aproximando melhor, se conhecendo, avançando na relação. Isso, inclusive, foi o que me atraiu mais pra rota da Invisva, porque eu achei o desenvolvimento desse romance espetacular. E não só do romance em si, mas da Invisva, mano. Tipo, que personagem incrível. Mesmo que não tenha sido bem planejado e a Luminar tenha, inclusive, avisado ela pra não ir, o que acabou dando essa merda absurda, né, no final do episódio 6, o que me cativou bastante foi a atitude e o empenho dela de querer ajudar o Robert a recuperar o pulso astral a todo custo. Ela já se aproximou o suficiente pra perceber que isso é muito importante pra ele, e ao mesmo tempo entra num fator muito recorrente dessa personagem, que é de se achar, se encontrar e provar do que é capaz, recomeçar, né? O próprio Robert foi quem disse pra ela que ela poderia escrever o próprio destino e ela tá levando isso bem a sério. Inclusive o Robert lembrou disso, né, na conversa com o Chase no final do episódio 6. E já que eu falei do Chase, né, mano, o que foi aquela cena final do Chase no episódio 6, cara? Cara, eu fiquei ali sem reação quando me dei conta do que ele ia fazer. Porque ele tava o tempo inteiro com o Biff, né, tipo o cachorrinho do Robert no colo. E a direção, ela fez um trabalho sensacional aqui, porque quando a situação da Invisível vai piorando cada vez mais, e o Robert percebe, o Biff foi pro colo dele. E aí a cena já mostra o motivo disso. Porque o Chase tava se preparando pra ser o herói desse episódio aqui, cara. O Chase lá no episódio 2 comenta que quando ele atuava como herói, né, tipo cometa, ele era 50 vezes mais rápido que uma pessoa comum, mas a consequência disso era envelhecer 50 vezes mais rápido também. Então mesmo não sendo velho na idade exatamente, o corpo dele já era muito envelhecido e ele fazia tudo muito lento pro coração dele não pifar, como ele mesmo diz no episódio. E quando a gente conecta isso ao fato do Chase ter sido muito babaca com a Invisível, tipo, momentos antes, você vê como que o desenvolvimento aqui é simplesmente fantástico, cara. O Chase agiu sim, de uma forma muito zoada, mas ele tem com ele essa dificuldade, né, de se conectar ali com a Invisível, enxergar que ela pode sim estar querendo melhorar. E isso vem do fato dela ser uma vilã, né, e tipo, dele se importar muito com o Robert também. E é exatamente o Robert que desempenha esse papel de abrir os olhos dele, de explicar pra ele que enquanto ele teve, por exemplo, o pai dele, né, tipo o próprio Chase, eles não sabem como deve ter sido, por exemplo, difícil pra Invisível até aquele ponto. A própria Invisível, inclusive, comenta muito no início do jogo que ela é muito sozinha e carrega consigo essa dificuldade de se encontrar ali no meio dos heróis, porque aos olhos de muitos, os poderes dela fazem muito mais sentido no vilão do que no herói. E aí, quando você junta isso com o fato do Chase ter se sacrificado pra salvar a vida dela, é uma aula de roteiro, cara. O sacrifício do Chase foi pra salvar a Invisível, mas também foi muito pelo Robert, porque naquele momento ele confiou no que o Robert disse e entendeu que salvando ela, ele também estaria ajudando o Robert, porque ela poderia sim entrar pra vida dele e agregar positivamente. Foi naquele diálogo que ele entendeu isso. A gente precisa ver a conclusão disso, né, no próximo episódio, mas pra mim, eu acho que provavelmente o Chase morreu mesmo, tá? Mas vamos ver na próxima semana. Bom, eu não posso encerrar essa review sem destacar que o Mortaria conseguiu, né, obter o pulso astral, e agora a situação já começa a preparar palco pro grande clímax dessa plot do Robert com o vilão principal. Inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês acham que tem um traidor de fato, ou o Mortaria é só um vilão que a gente não viu nada sobre ele ainda. Eu tô achando isso bem esquisito, tá, pra ser sincero. Será mesmo que ninguém aqui pode ser o traidor, cara? Sei lá, hein? Sei não. Mas vamos ver como isso vai fechar nos próximos episódios. E também tivemos algumas adições bem legais na parte da gameplay, tanto na parte do expediente, quanto na parte aqui também de hackear. O que eu achei muito legal, porque vai dando camadas novas pra gameplay ao longo da história, além de uma sensação de progressão também. Afinal de contas, a lógica de um jogo é que, conforme você vai se acostumando com os desafios e ficando mais forte, novos desafios apareçam para deixar a jornada mais interessante. Enfim, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima.